Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, Laboratório Sabin PhD. Landgraf, Odontologia Premier. Agnus Dei, Artigos Religiosos Católicos, Goiânia e Palmas. Bom dia! Que tal iniciar o domingo cheio de informações e dica boa para sua melhor qualidade de vida, telespectador? O nosso programa Agenda Médica começa agora e nós iremos falar com o cardiologista Dr. Rogério Disseu. Ele fala pra gente sobre morte súbita na prática de esportes. Você sabia que é muito importante fazer exames cardiológicos antes de iniciar alguma atividade física? Transtorno de ansiedade. Você sabe diferenciar da ansiedade do dia a dia? O psiquiatra Dr. Lucas Leite vai esclarecer pra gente e dar dicas para termos uma melhor qualidade de vida. O número de obesos no nosso país está cada vez maior. Mas será que a cirurgia bariátrica pode ser feita em qualquer pessoa que está acima do peso? O cirurgião do aparelho digestivo Dr. Jorge Zébio vai tirar nossas dúvidas. E no nosso quadro Saúde Bucal, a doutora Nádia Duarte, especialista em prótese, esclarece sobre o assunto. Fique comigo e confira que o nosso programa Agenda Médica só está começando. Nossa cidade é um lugar muito bem planejado, então a prática de atividade física é muito presente. Para todo lado que olhamos tem alguém fazendo a caminhada, correndo e pedalando também. Mas você sabia que deve cuidar do seu coração antes de iniciar a prática de atividade física? Porque a morte súbita, principalmente na prática de esportes, é muito comum aqui no nosso estado. E quem vai falar conosco sobre esse assunto é o cardiologista Dr. Rogério Disseu. Dr. Rogério, bom dia. Bom dia, Mayara. Doutor Rogério, achei tão bacana quando você deu a ideia de nós falarmos sobre esse tema, porque de fato a nossa população é muito ativa. Mas eu acho que muita gente que está em casa não sabe o quanto é importante cuidarmos, olharmos o coração antes de iniciar a prática de atividade física, justamente pela morte súbita, que quem pratica é muito frequente, é muito comum, infelizmente, né, doutor Rogério? Sim, a morte súbita ela acontece muitas vezes em atletas, em pessoas que praticam atividade física ou alguma modalidade esportiva. Felizmente ela não é tão frequente, mas quando acontece gera uma comoção popular muito grande, porque geralmente é em pessoa jovem, em pessoa praticante de atividade física. E nós temos em mente que o atleta, que quem pratica muita atividade física, tem menos problemas cardíacos, né? E assusta muito quando nós nos vemos diante de uma morte trágica, como geralmente é divulgado quando isso acontece. Verdade. Doutor Rogério, bacana você falar das pessoas mais jovens, porque assim como a hipertensão arterial, que foi recentemente, né, o Dia Nacional, dando uma estudada, pesquisando, os dados, os números de jovens que são hipertensos é muito alta e, consequentemente, também jovens com problemas cardíacos também está muito alto. Por que isso, doutor Rogério? Olha, Mayara, hoje nós temos aí um estilo de vida muito ruim, muito estresse, com alimentação ruim, né? Muitos já fazem atividade física, mas muitos ainda não fazem, né? Nós temos aí o uso ainda, infelizmente, do tabagismo, que é muito alto, né? Drogas ilícitas é muito alto no meio dos jovens hoje em dia. Então são vários fatores que têm levado esses jovens a desenvolver hipertensão, a desenvolver quadros de morte súbita, como nós estamos comentando. Então isso, infelizmente, realmente tem aumentado no meio dos jovens. Doutor Rogério, eu tenho como perceber, sentir algo que não está certo, meu coração não está indo bem ao praticar atividade física, eu consigo perceber isso, para mim então procurar um médico caso a pessoa não procurou antes de iniciar a prática de atividade física? Sim, se você começa a fazer atividade física e começa a sentir um cansaço desproporcional, né, a sensação de batimentos anormais durante o esforço físico, né, a sensação de dor no peito, tonturas exageradas, né, que isso pode acontecer tanto durante a atividade física quanto até 1 hora depois do término da atividade física. Porque a morte súbita considerada no exercício não é só exatamente durante, é durante e até 1 hora após o término dessa atividade física. Então, qualquer um desses sintomas deve ligar o sinal de alerta e procurar uma orientação o mais rápido possível. E quem já é cardiopata, já sabe que tem algum problema cardíaco, mas quer correr, quer pedalar,
Pode, doutor Rogério? Isso depende da cardiopatia, né? Porque quando nós falamos em doenças do coração, nós abrimos um leque muito grande de problemas. Então, alguns problemas a gente precisa de uma restrição maior da atividade física, outros não. E via de regra, todos são estimulados a uma atividade física. Agora é importante, como você disse, saber qual a cardiopatia, fazer uma avaliação prévia com vários tipos de exames que nós temos, para ir definir até que ponto essa pessoa pode chegar na sua atividade física, para que essa atividade física não deixe de ser um benefício e passe a ser um fator de risco para essa pessoa. Com certeza. Doutor Rogério, uma coisa que eu acredito que seja muito interessante nós falarmos é que os jovens, consequentemente, acham que não tem nenhum problema cardíaco e assim inicia a prática de atividade física e infelizmente descobre de uma forma errada. Nós tivemos no nosso estado aqui, bem próximo da nossa capital, se eu não me engano, ano passado, uma moça, estudante, praticava atividade física e foi tomar um pré-treino estimulante. E aí morreu, problema cardíaco. Esses jovens precisam estar em alerta, doutor Rogério? Sim, a maioria das pessoas que morrem durante uma atividade física, geralmente essas pessoas estão até os 30 anos, abaixo dos 30 anos de idade, eles às vezes têm doenças que eles já nasceram com elas, doenças congênitas, e que às vezes elas são assintomáticas até muito numa idade mais avançada, né? E ele não percebe até então acontecer um episódio mais grave como esse, né? Nós temos alguns tipos de arritmia, que a gente chama de síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de Brugada, síndrome de QT longo, né? Nós temos algumas doenças congênitas que podem levar a esse tipo de doença. Tem a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma cardiopatia que dá muita morte súbita, né? Nós temos casos de alguns atletas, um atleta antigo de um time chamado São Caetano, lá de São Paulo, morreu em campo, ele sabia que tinha cardiopatia, mas ele optou por continuar a atividade física e infelizmente acabou sendo fatal para ele, né? Então, essa questão de não sentir nada muitas vezes para o jovem, não pode estar tão tranquilo assim, principalmente quando se quer fazer uma atividade física mais intensa. Se alguém na família já tiver tido em algum momento problema cardíaco, esse jovem ou quem for, precisa também prestar mais atenção e cuidar nesse sentido, doutor Rogério? Sim. Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Sim, se nós tivermos história familiar de morte súbita em pessoas jovens, ou alguns tipos de doença, como eu citei, a cardiomiopatia hipertrófica, ou alguma doença daquelas que levam à arritmia, muitas são genéticas, né? São hereditárias, então tem aí que se acender um sinal de alerta ainda maior para essas pessoas. Doutor Rogério, tem como a pessoa sentir algo quando está próximo da morte súbita? Porque é de repente, não tem como prever, de repente, sim, mas ela sente alguma coisa? Olha, Mayara, infelizmente, alguns casos a gente descobre depois, conversando com amigos, com familiares, que essas pessoas sentiam algumas coisas diferentes, mas não davam a devida atenção, né? Achavam que não era nada, porque é jovem, achavam que era atividade física e iam deixando aquilo passar sem dar a devida importância, até que acontecia o fato que levava à morte, né? Mas a maioria não, a maioria não tem histórico nenhum e acontece realmente, como o nome fala, de maneira bem súbita. Em relação à prevenção, doutor Rogério, qual avaliação, qual exame é necessário fazer? Tem que estar fazendo acompanhamento? Quem já pratica atividade física, precisa de quanto em quanto tempo? Está dando uma olhada no coração? Se você pretende começar uma atividade física, principalmente se você pretende fazer uma atividade física mais intensa, é bom sim que você faça uma avaliação antes de iniciar. A principal coisa a se fazer é uma consulta. Na consulta, nós conseguimos já detectar pela história familiar, pela história pessoal de doenças de cada um, aqueles que têm maior risco ou menor risco, já associado a um eletrocardiograma, que é um exame muito simples, nós já conseguimos fazer vamos dizer assim, uma avaliação bem específica de cada um. Quem deve fazer exames mais detalhados e quem com aquilo ali já é suficiente, né? Então, é sempre importante essa avaliação. Recentemente eu até atendi o filho de uma amiga que me ligou querendo fazer uma avaliação, porque o filho dele vai fazer uma atividade física jogando futebol, participar de uns jogos que vão ter aqui no Tocantins.
né? E ela faz só um atestado, ele joga bola há muito tempo. Só faz um atestado para mim. Sem fazer o exame, né, doutor? Falei, não, traz ele aqui, vamos avaliar, vamos fazer um eletro e tal. E ele, fizemos um eletro, para surpresa, ele tem uma dessas síndromes que leva à morte súbita. Olha aí. Né? Então já estamos providenciando o tratamento definitivo dele. Por sorte tem tratamento definitivo. Mas é um jovem que talvez pudesse descobrir isso numa atividade física mais intensa até diante da morte. Né? Então é importante essa avaliação, pelo menos o eletrocardiograma e uma avaliação com o cardiologista. Doutor Rogério, eu quero então que você deixe o telefone, o contato, o Cardiocenter, você é um dos profissionais que está dentro do Cardiocenter, dos médicos que estão lá. Fala um pouquinho pra gente do endereço, do telefone. Olha, estamos sim lá no Cardiocenter, né, há vários anos, somos uns dos sócios lá do Cardiocenter. Estamos já no Tocantins há 16 anos, né, e atendemos lá praticamente diariamente no Cardiocenter. O nosso telefone lá é 3219-8787. Né? Estamos sempre à disposição, não só com as consultas, mas realizamos praticamente todos os exames na parte cardiológica. Nesses casos também de avaliação pré-esporte, também nós temos toda essa capacidade de fazer essa avaliação. Né? E agradecer você também pelo convite de estar aqui. É sempre um poder estar podendo colaborar, né, com o seu programa, que sempre traz informações importantes à população. A gente que agradece. E deixar pra galera, né, doutor Rogério, vamos cuidar desse coração, vamos dar atenção pro coração, né? Com certeza, vamos deixar o coração bater só pelas coisas boas, né? Obrigada. E agora nós vamos para as dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco nós iremos entrevistar o Dr. Lucas Leite, psiquiatra. Eu volto já. Landgraf Odontologia Premier. Venha conhecer a loja Agnus Dei, onde você encontra tudo o que você precisa em artigos religiosos. Um espaço aconchegante e completo com grande variedade em livros, quadros religiosos, imagens, bíblias, lembranças para batismo e casamento, além de lindas camisetas e produtos litúrgicos para a sua igreja. Você vai se surpreender. Agnus Dei, a loja mais completa. Palmas e Goiânia. Fones 3225-2111 ou 0800 604 8449. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Estamos de volta e como no bloco anterior nós falamos sobre problemas cardíacos, você sabia que o transtorno da ansiedade, um dos sintomas é as palpitações diferentes que sentimos no nosso coração? Quem vai falar sobre isso pra gente é o psiquiatra Dr. Lucas Leite. Dr. Lucas, bom dia. Bom dia, Maiara. Bom dia a todos. Um enorme prazer estar de volta. Então, a ansiedade é algo cada vez mais frequente e que um dos sintomas é a questão da alteração no ritmo do coração. Aquela palpitação, aquela batedeira, aquele aperto no peito. Então, isso é um dos sintomas que, como o Dr. Rogério falou, precisa fazer uma avaliação
Então, o transtorno de ansiedade, ela é uma questão de exclusão. Então, o paciente que chega num consultório, a gente precisa pedir exames, indicar um especialista, no caso, o cardiologista, falando sobre a questão de morte súbita, né? Um assunto que está bem em foco, né? E teve agora, recente, lá no meu consultório, muita gente ansiosa, com medo de também ter esses ataques cardíacos. E aí, o paciente já é ansioso. Então, a gente faz toda uma triagem, faz toda uma entrevista, porque a ansiedade é pensar no futuro, né? É sempre estar muito preocupado e tenso. Então, é importante a gente ter cuidado, porque traços ansiosos todos nós temos. Agora, o transtorno é quando acaba alterando a rotina do nosso paciente, a rotina da pessoa, e deixando com que ele fique e tenha uma frustração, porque ele não quer ser daquele jeito, mas é mais forte do que ele. Eu já ia até lhe perguntar, doutor Lucas, porque a gente as pessoas são ansiosas, o dia a dia acaba fazendo com que a gente fique ansioso, fique apreensivo, mas como eu consigo separar essa ansiedade, que relativamente seria comum das pessoas mesmo no dia a dia, para o transtorno de ansiedade? Eu consigo perceber isso? A questão dos traços, como eu falei para você, é a questão que todos nós temos algo que a gente se preocupa, mas você não deixa de fazer as suas tarefas por conta daquela preocupação. Quando nós estamos falando de um transtorno de ansiedade, você já está ali alterando a tua rotina, ou seja, é um paciente que começa do nada, que é um aperto no peito, a palpitação, tem a sensação das carnes tremendo, a questão do, como dizia a nossa avó, o desfalecimento, né, das mãos, dos pés, porque se não cuidar, vai evoluir para um quadro de pânico, que a síndrome do pânico ela é classificada como uma sensação iminente de morte, que dura em média de 10 a 20 minutos. Então, literalmente, o paciente pode até desmaiar, mas logo após isso, ele fica bem, faz os exames e tudo fica tranquilo, né? Então, a ansiedade é um critério de exclusão, mas que hoje é o transtorno na psiquiatria mais frequente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, isso é muito importante a gente cuidar, porque se a gente não cuida da ansiedade, vai para o pânico. Se a gente não cuida do pânico, vai para a fobia, e assim só vai piorando. Doutor Lucas, como que funciona o tratamento? É medicamentoso? São com terapias? Como que acontece? Dependendo do nível, após a avaliação, nós temos que avaliar se o paciente vai ter um quadro de uma necessidade de uso de medicação ou não. E é importante que todos os ouvintes vejam e que observem sobre a questão de como que está esses sintomas diante dele, porque não necessariamente hoje não tem mais aquela questão do remédio para o resto da vida, e sim quando necessário. É utilizado antidepressivos, que biologicamente, quando se fala, existem os neurotransmissores e a serotonina é o que mais está envolvido nisso. Então, neste momento, o organismo do paciente não vai ter essa substância para fazer ali o combustível, como eu sempre explico no meu consultório para os pacientes. Então, quando esses canais estão abertos e não tem essa serotonina, o paciente vai ficar ansioso ou depressivo. O que esse remédio vai fazer? Vai fechar. E junto com a psicoterapia, nós vamos reajustar e recondicionar os pensamentos e atitudes dos pacientes para que eles aprendam a ter e ver o mundo de uma outra forma e fazer esse fechamento dos canais com comportamentos e pensamentos. Isso a ciência, em questão científica, já está avançando e provando muito sobre isso. É uma coisa bem interessante, bem científica, bem moderna e que a eficácia é quase 100%. E tem como ter cura, doutor Lucas? Eu digo aos meus pacientes que a questão da cura é a ausência de sintomas. Então, se nós temos um quadro de uma palpitação, um aperto no peito, você procura um especialista e você fica bem, para mim, no meu entender, isso é uma cura. Agora existe a questão da genética, a questão do gene, o traço ansioso está ali.
Mas a questão de cura, eu diria que todos nós vamos tomar por resto da vida remédio para dor de dente, dor de coluna, dor de cabeça, mas não todos os dias. Então, procurar o psiquiatra quando necessário, tomar a medicação na dose certa, no momento certo e no tempo determinado pelo especialista, porque é dever dele explicar a dose, redução e o tratamento mais eficaz para o paciente. Doutor Lucas, existe alguma classe específica, mais homens, mais mulheres, jovens, adultos, crianças, que tem uma probabilidade de ter o transtorno de ansiedade ou ela não escolhe? Na verdade, o histórico familiar é bem importante. Assim como nós herdamos as características do cabelo, dos olhos, nós vamos herdar as características ansiosas. Então, hoje em dia, já tem mostrado que não tem mais essa diferença. Então, você vai num consultório de psiquiatria, você vê, será que é mais homem ou mulher? Não. Não tem É isso toda a questão da faixa etária, até mesmo na psiquiatria infantil, que é uma subespecialidade em que eu fiz, que é bem recente aqui no Tocantins, você vê já os pais levando as crianças ansiosas porque cai no rendimento escolar. Cai então, em casa. Aí, no caso das crianças, esse rendimento que baixa muito já é então um sinal de alerta. É porque, na verdade, ele vai ficar com medo. Então, o simples fato do pai querer ensinar ele já não vai conseguir porque ele vai ficar se tremendo, ele vai travar. Sabe aquela história da prova que todo mundo dá um branco? Aquilo ali é ansiedade. É se reconhecer e tratar e não deixar para a última hora. Isso é algo muito importante. O poder da informação, a medicina moderna é para isso. Utilizar na hora, na dose certa e no momento certo. Para isso existe o médico psiquiatra. Para dar o suporte, né, doutor Lucas? Para fazer o tratamento que não é aquelas coisas mais graves. Ansiedade, depressão, muito frequente. Então, se tratar logo no início, e mesmo já em casos mais graves, como por exemplo, eu vejo no meu consultório resultados magníficos. É saber tratar e cuidar do paciente. Doutor Lucas, como então identificar alguém próximo a mim que está com transtorno de ansiedade? Eu consigo ajudá-lo? Sim, Mayara, é importante que todos nós nos reconheça. Vamos parar e pensar sobre como que está o nosso comportamento e no que isso está influenciando. Então, se aquilo não está agradando, tem alguma coisa errada, não precisamos esperar a coisa explodir. Porque a ansiedade, se não tratada, você vai ter somatizações, ou seja, no seu corpo ela vai aparecer. Então, viu que a pessoa está sofrendo, está muito angustiada, precisa procurar ajuda. Ajuda existe, tratamento existe e tudo está muito moderno e não existe mais dependência à medicação, quando o medicamento utilizado da forma correta. Doutor Lucas, durante uma resposta sua você falou sobre depressão. Eu quero até deixar já o convite aqui em aberto para que você possa voltar no nosso programa para nós falarmos sobre depressão, porque isso sim é algo muito comum, infelizmente, tá? E muito obrigada por mais uma vez estar conosco, enriquecendo o nosso programa, trazendo tanta informação boa. Eu que agradeço, é importante o poder da informação, programa Agenda Médica, mais uma vez de parabéns. Você pela iniciativa, e a psiquiatria precisa ser divulgada e tirar esse tabu de ir ao psiquiatra, você vai encontrar pacientes bem alterados e não. A modernidade exige de nós profissionais que nós temos que tratar as pequenas coisas, porque o transtorno é quando é algo que te incomoda. Então, se existe tratamento e poder de informação, por que não? Cuidar, né? Verdade. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não, eu volto já já. Venha conhecer a loja Agnus Dei, onde você encontra tudo o que você precisa em artigos religiosos. Um espaço aconchegante e completo com grande variedade em livros, quadros religiosos, imagens, bíblias, lembranças para batismo e casamento, além de lindas camisetas e produtos litúrgicos para a sua igreja. Você vai se surpreender. Agnus Dei, a loja mais completa. Palmas e Goiânia. Fones 3225-2111 ou 0800 604 8449. Landgraf Odontologia Premier.
O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Estamos de volta e eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu alguém falar porque está acima do peso que precisa fazer uma redução de estômago ou uma bariátrica. Mas você sabe aonde realmente esse tipo de cirurgia se encaixa? Qual o perfil de pessoa que pode estar se submetendo a esse procedimento cirúrgico? E as novidades nessa área? O Dr. Jorge Zébio está conosco, ele é cirurgião do aparelho digestivo e vai tirar nossas dúvidas agora. Dr. Jorge, bom dia. Bom dia. Doutor Jorge, a obesidade, infelizmente, é algo muito comum no nosso Brasil, no nosso país no geral. Não tem jeito, as ofertas de fast food, de alimentação, que não tem nenhum nutriente, tá para todo lado. E aí, o sobrepeso vem. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente em relação a isso, sobre as cirurgias bariátricas, as novidades que tem no mercado. Conta um pouco pra gente. Então, é uma coisa bem interessante. Vocês acreditam que mais de 50% da população hoje no Brasil tem excesso de peso? É muito. Né? São dados assim recentes e mostram que isso vem aumentando nos últimos anos. E os tratamentos convencionais para tratamento de obesidade, que tem seu papel, que são as dietas, orientações nutricionais, medicamentos em alguns casos, eles conseguem muitas vezes fazer o paciente perder peso, mas a recidiva, o reganho de peso é bem importante. O efeito sanfona, o efeito ioiô, né? Isso ocorre por vários fatores que tem nesse paciente que favorecem a isso. Não são alterações hormonais, são alterações de incretinas, que são hormônios que a gente tem no tubo digestivo, que fazem a gente sentir fome, saciedade. Então, isso é tudo diferente entre um paciente obeso e um paciente magro. Então, esses pacientes têm dificuldade em manter o peso. E quando eles não conseguem resultado com os tratamentos convencionais, e dependendo do grau de obesidade que esses pacientes tenham, existem tratamentos, o tratamento cirúrgico, os tratamentos endoscópicos, para ajudar esse paciente a ter um controle de peso. Doutor Jorge, qual o perfil de pessoa que realmente está apta a fazer esse tipo de cirurgia? Porque, como eu falei, algumas pessoas acham que está com um pouquinho de gordura, eu já tenho que procurar um cirurgião, preciso procurar um médico especialista nisso, porque eu preciso fazer uma redução de estômago. E não funciona bem assim, né, doutor Jorge? O processo vai muito além, né? Para o paciente chegar na cirurgia, ele tem que passar numa série de profissionais, ser avaliado por psicólogo, nutricionista, para poder ser submetido à cirurgia com segurança. Para critério de cirurgia, isso é bem definido, é baseado no índice de massa corporal. É uma fórmula onde você divide o peso pela altura ao quadrado, e o paciente que está acima de 30 é considerado obeso grau 1, acima de 35 grau 2 e acima de 40 grau 3 ou obeso mórbido. A cirurgia, a princípio, ela é aprovada para o paciente que tenha obesidade grau 3
ou grau 2 com doença associada, como diabetes, hipertensão. No diabético existe uma particularidade hoje de você operar o paciente também obeso grau 1. Já existe critério na literatura médica mostrando que esses pacientes diabéticos grau 1 respondem igual os grau 2 e os obesos mórbidos, né? Então isso é critério para cirurgia. Cirurgia bariátrica, normalmente feita por laparoscopia, onde você reduz a capacidade do estômago de receber o alimento, modifica a absorção do alimento e você interfere nessas incretinas que eu comentei, que são hormônios que favorecem o paciente ter saciedade, melhora a função da insulina e, por consequente, melhora o diabetes. Para os pacientes especificamente grau 1, obesidade inicial, existem os tratamentos endoscópicos, né? Não é a cirurgia. Então, por endoscopia, você faz tratamentos que, como exemplo, a gente tem o balão intragástrico e, mais recentemente, a endossutura, que é um procedimento onde você consegue, pela boca do paciente, introduzir o tubo de endoscopia dentro do estômago e fazer uma modificação desse reservatório gástrico, diminuindo o volume que esse paciente ingere. Então não precisa de nenhum corte externo? Não, é um procedimento pela boca, né? Mas esse procedimento é feito para obesidades iniciais. A perda de peso, os trabalhos têm mostrado em torno de 20% de perda de peso. Então, às vezes, pegar um paciente de 150 quilos, 20% de peso, não vai tirar o índice de obesidade dele. Então, é reservado para a obesidade inicial. Perfeito. Doutor Jorge, algo que eu tenho certeza que você, principalmente, escuta muito algumas pessoas que fazem uso do balão em específico e falam assim, fulano não se adaptou. Realmente isso acontece? Sim, o balão é uma prótese de silicone que você vai introduzir dentro do estômago e introduzir um volume de soro fisiológico corado com um corante azul, a gente chama de azul de metileno, e você vai colocar um volume de acordo com a altura do paciente, de acordo com o volume do estômago. É normal nos primeiros dias, nos 2 primeiros dias, o paciente sentir mal. É um corpo estranho que vai estar ali, o organismo vai reclamar. É comum o paciente ter cólicas, ter náuseas, mas a maioria, em torno de 2 dias, esses sintomas melhoram. Alguns pacientes, em torno de 15%, podem ter esse sintoma continuado por mais dias, né? E aí podem precisar de uso de medicamentos mais dias, podem no balão que permite ajuste, existe um balão que você pode murchar. Então você diminui o volume e o paciente normalmente consegue suportar esse balão. Em alguns casos específicos o paciente pede para tirar o balão. É uma coisa bem rara, mas pode acontecer sim. Doutor Jorge, e pode acontecer depois do processo cirúrgico, tanto do balão como da bariátrica, da cirurgia mesmo, quem era obeso voltar a ter aquele peso inicial? Possível sim. O paciente ele vai estar magro, tá? Mas ele vai ser metabolicamente obeso, o paciente submetido à bariátrica. Então, assim, a gente sempre tenta colocar para o paciente a necessidade de mudança de hábito. Então, a cirurgia vai fazer ele deixar de 150 quilos para 90 quilos. Né? A gente estimula que esse paciente faça atividade física, que esse paciente evite refrigerantes, diminua o consumo de bebida alcoólica, numa fase inicial evite a bebida alcoólica, para que ele consiga, nessa nova fase da vida dele, conseguir manter o peso. A maioria consegue, mas existe um percentual que volta a ganhar peso. Olha só, então precisa ter um cuidado, um acompanhamento, por isso que o Dr. Jorge falou lá no comecinho, né, Dr. Jorge? Nutricionista, psicólogo, toda uma equipe multidisciplinar para realmente ter o sucesso, mas principalmente o sucesso vai depender do paciente, né, Dr. Jorge? Certeza. Fora do consultório, fora do centro cirúrgico, é que vai dar o resultado e o sucesso da cirurgia, né? A cirurgia bariátrica não é do cirurgião, não é igual uma cirurgia de vesícula, que se tira a vesícula com as pedras, tira os pontos da alta, né? É uma cirurgia que depende de uma equipe multidisciplinar, como você bem comentou. A gente valoriza muito essa presença da equipe, valoriza muito que o paciente continue acompanhando com a equipe, que só assim ele vai ter um resultado satisfatório com o tratamento. Com certeza. E durante quanto tempo, Dr. Jorge, precisa ser um acompanhamento para o resto da vida? Anualmente precisa estar voltando no cirurgião do aparelho digestivo, psicólogo, nutricionista? A gente costuma brincar que é um casamento, né? Assim, realmente o paciente tem que continuar acompanhando sempre.
numa fase inicial com mais frequência, né, até que ele atinja o peso. Depois, pelo menos uma vez por ano, ele tem que fazer exames, né? A gente acaba interferindo na função, na fisiologia, no metabolismo do corpo desse paciente. Ele tem que usar vitaminas e tem que fazer exame com uma certa periodicidade. Perfeito. Dr. Jorge, quero muito agradecê-lo, sou fã do seu trabalho, fico tão feliz quando você vem no nosso programa, sempre trazendo tanta informação boa e falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que muita gente que está em casa tem dúvidas. Então, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite, sempre que puder, eu gostaria de estar presente com você, teu público. Obrigado. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não, no próximo bloco eu volto com o nosso quadro de saúde bucal. Até lá! O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno. Diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf Odontologia Premier. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Venha conhecer a loja Agnus Dei, onde você encontra tudo o que você precisa em artigos religiosos. Um espaço aconchegante e completo com grande variedade em livros, quadros religiosos, imagens, bíblias, lembranças para batismo e casamento, além de lindas camisetas e produtos litúrgicos para a sua igreja. Você vai se surpreender. Agnus Dei, a loja mais completa. Palmas e Goiânia. Fones 3225-2111 ou 0800 604 8449. Estamos de volta e agora com o nosso quadro Saúde Bucal. Eu tenho certeza que você que está em casa tem muitas dúvidas sobre prótese, não é verdade? Quem está conosco agora é a cirurgiã dentista, especialista em prótese, doutora Nádia Duarte. Doutora Nádia, bom dia. Bom dia, Mayara. Muito obrigada por estar conosco. Eu que e esse agradeço. assunto agora, doutora Nádia, eu sei que a galera vai ficar ali, ó, ligadinha, porque prótese é algo que as pessoas têm muita dúvida. Eu queria que você começasse explicando o que é a prótese, em qual momento é indicado o uso da prótese, doutora Nádia? Ah, Mayara, é verdade. Com certeza as pessoas ficam com dúvidas, né? O que seria, o que a gente fala de prótese? Prótese é tudo aquilo que a gente vai repor o que foi perdido, né? Tanto uma prótese de um dente só, ou todos os dentes, ou se eu quero melhorar a estética dos meus dentes, a inclinação, tamanho, a arquitetura gengival. A gente tem um sorriso muito gengival, com um trabalho em conjunto com o periodontista, a gente consegue corrigir, melhorando, né? Então, prótese é tudo aquilo que eu consigo repor ou melhorar esteticamente, o que eu vou colar na boquinha do meu paciente. Doutora Nádia, a prótese é diferente da resina? Sim, é diferente da resina. A resina são restaurações diretas, né? A gente pega aquela massinha, coloca no dente do paciente, a gente modela o dente, restaurando o dente do que o paciente já tem. Quando eu falo de prótese, eu estou colocando algo a mais na boca dele.
Então eu preciso preparar aquele dente para receber algo que será confeccionado no laboratório especificamente para o caso do paciente. E a prótese, ela pode ser permanente? Como que funciona? Sim, nós temos vários tipos de prótese. Uma dentadura é um tipo de prótese, né? A gente chama de prótese total. Nós temos uma prótese parcial removível, que ela pode ser rígida, que é a PPR, ou flexível. Nós temos um material hoje novo no mercado que substitui aquele metal, que tem uma indicação específica, ela chama prótese parcial flexível. As pessoas não conhecem tão bem esse tipo de prótese, né? Aquelas pessoas que não têm condição de estar fazendo um implante, é uma alternativa, né? Ela é mais confortável por ser flexível. E além disso, ela pode ser fixa, né? Que é uma parafusada sobre implante, ou cimentada, quando a gente prepara o dente do paciente e ela recebe a prótese cimentada definitivamente na boca dele. Doutora Nádia, quem tem prótese precisa ter uma higienização específica? Com certeza, Mayara, isso é fundamental. O que a gente percebe, assim, como eu sou professora e eu percebo no dia a dia, falta muita informação sobre isso, falta muita informação. Então, por exemplo, aquela vozinha que já usa prótese há muito tempo, não sabe que precisa retirar essa prótese da boca para dormir. E o que acarreta dormindo com essa prótese? Que pode ter fungos, né? A gente chama de candidose. Então aquilo ali vai prejudicar a saúde da paciente. E falta muita informação. Então, às vezes, a gente chega no consultório, a pessoa querendo substituir a prótese, mas não é só substituir, eu tenho que ver se tem algo a mais na boca do meu paciente, né? Então, a gente precisa ensinar a cuidar dessa prótese, que tem que deixar ela, enquanto dormir, em um recipiente, né? Com um líquido que vai matar o bichinho que está na prótese. Aquelas próteses que são fixas, tem escovas específicas para se higienizar aquela área, tem um fio dental específico, enfim, nós temos algumas coisas para poder indicar de acordo com cada caso, né, de acordo com cada situação clínica, para que ele de fato higienize e evite, né, os problemas periodontais que nós chamamos. Doutora Nádia, existe no mercado alguns produtos que ajudam a fixar uma prótese. Realmente elas funcionam? Nessa situação é melhor a pessoa voltar ao dentista, ver por que essa prótese está soltando, está ficando folgada, ao invés de usar esses tipos de produtos? Pois é. Esse produto que ele auxilia na fixação, ele não resolve o problema, você vai estar remediando. Só que aquela prótese que já está antiga, Mayara, que já está lá há 10 anos, há 15 anos, a pessoa usa, né, para poder auxiliar. Porém, a gente precisa refazer, né? Então a gente precisa substituir essa prótese para algo definitivo. Em último, tem situações onde a reabsorção óssea já é muito grande devido ao tempo de uso da prótese, que a gente fica assim sem ter muito o que fazer contra a fixação. E se a pessoa não pode fazer uma prótese sobre implante ou implante, aí sim a gente indica, prescreve esse tipo de produto, tá? Mas não é o ideal. O ideal é a gente resolver o problema e não a aplicação remédio. Doutora Nádia, você fez uma especialização, né, uma pós-graduação em harmonização facial fora do país. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência, como que é atuar também nessa área, porque para um sorriso ficar bonito, ser bacana, precisa daquela moldura ali, que é a boca, né? Falou tudo. Exatamente esse é o meu raciocínio, Mayara. Eu já sou formada há bastante tempo, há 15 anos. Eu vim de São Paulo para o Tocantins, né, para dar aula. E os meus pacientes, clinicamente, eles, doutora, mas é o botox a senhora faz? Ou a minha boca? E aí, como eu amo fazer prótese, amo transformar sorriso, eu sentia que faltava alguma coisa. E isso há 3 anos atrás. E aí meus pacientes, como chegaram perguntando, falei, opa, como eu gosto muito de estudar, eu falei, preciso estudar, vamos fazer um curso para ver o que se fala, né? E aí eu fiz um curso em São Paulo, depois fiz outro em Bauru, enfim, fui fazendo curso. Só que eu queria mais, eu queria algo mais. Falei, eu quero ir para fora. E aí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu fui para Miami,
no centro de anatomia lá, e lá a gente fez um curso, um intensivo muito puxado, muito rico de informações, onde a gente treina as técnicas em um cadáver fresco. Então aquele cadáver acabou de falecer, a pessoa vai lá e aí a gente chega no laboratório, tem toda a parte teórica, mas a gente executa aquilo no cadáver fresco e depois a gente faz dissecação para ver